Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo de número 11. Vamos mudar um pouquinho o nosso roteiro hoje. Mateus capítulo 11, nós vamos ler versículos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Eu vou ler. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, preste atenção, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Descanso para quê? Para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos orar. Nós te adoramos, o único Deus verdadeiro, te adoramos, Senhor. E o Senhor quer que conheçamos as coisas espirituais, conheçamos o Espírito da Tua Palavra. Venha abrir o nosso entendimento. Eu peço por nós que aqui estamos, e por aqueles irmãos lá do YouTube que ouvirão a mesma palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nos dê clareza sobre a verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Jesus está diante de um povo que estava debaixo de uma liderança religiosa que havia se enriquecido e buscavam só os seus interesses. E o povo era jogado religiosamente de um lado para o outro. O povo está oprimido na sua religião, na sua fé. O povo para quem Jesus está dizendo isso. E por outro lado, o Império Romano é que reinava naquele tempo. Os judeus estão debaixo de um Império Romano dominado por um jugo político romano. A liderança religiosa se associou a essa liderança romana, porém o povo é um povo oprimido, um povo pobre, apertado, esmagado nas suas emoções, seus sentimentos. Então Jesus olha para essa gente e fala assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus sabia que dentro de cada um deles, eles estavam oprimidos, cansados, feridos de alma, cheios de emoções de tristeza que apertavam o coração deles. Jesus sabe disso. Então Jesus está prometendo que se essas pessoas fossem a Ele, Ele diz nas suas próprias palavras: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Aí Jesus revela como Ele é. Jesus diz, porque eu sou manso. Como que Jesus é manso e humilde de coração. E aí vocês vão achar um descanso. Descanso aonde? Ele fala: acharei descanso para as vossas almas. O que isso nos faz entender? Que o peso, o fardo, o jugo pesado, eles carregavam dentro deles, na alma deles, no mundo emocional, no mundo psíquico, nos seus sentimentos. Era ali onde estava esse sofrimento. Então nós precisamos conhecer um pouquinho sobre o nosso mundo emocional, porque eu sei que você, que todos nós travamos uma grande batalha nessa coisinha chamada alma. E nós sentimos muitas coisas. E tem gente que está debaixo de tanta emoção negativa que vive até debaixo de depressão, aprisionado por um monte de medo, por um monte de conflito, por um monte de emoções. Ele vive ali um desassossego enorme dentro dele. E ele é uma pessoa que crê em Jesus Cristo. Então é na alma do homem onde existe o peso psíquico, emocional,
onde nós travamos uma grande batalha que só quem sente, quem passa por esse sentimento, por essas coisas, é que entende essa linguagem. Encontrareis descanso para as vossas almas. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que o homem, naquele processo do pecado de Adão que nós vamos ler, o mundo emocional do homem foi totalmente destruído. Deus não criou o homem para viver debaixo de depressão, para viver debaixo de medo, debaixo de pânico, viver oprimido, angustiado. Não, Deus criou o homem para ser livre de tudo isso. Não criou o homem para ser esse tipo de coisa. Mas devido à queda, houve um grande estrago na alma do homem. E nós precisamos saber disso. Por quê? Porque mesmo eu conhecendo o Evangelho da graça de Deus, já entramos no descanso do Senhor, nós passamos por muitos conflitos na alma, nos sentimentos, nos pensamentos. E precisamos ter domínio sobre isso, administrar estas coisas, conhecer bem estas coisas como uma pessoa salva e liberta. Porque se assim não for, mesmo que eu saiba muito da verdade, ainda eu vivo dentro de mim uma batalha emocional muito grande. As mulheres vivem uma batalha emocional muito grande. Então eu preciso aprender na palavra de Deus como administrar, como ter controle, ter domínio sobre essas coisas. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 2, lá no comecinho. Gênesis capítulo número 2, que fala sobre a criação do homem. Só o versículo 7 nós vamos ler. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então pensa nisso. Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Fez um boneco do pó da terra. Mas esse boneco, esse homem não tinha vida. Então agora Deus vem, presta atenção, e Deus vai soprar sobre ele uma coisa que está ali, fôlego de vida. O que é esse fôlego de vida? Quando Deus sopra sobre o homem, dá a entender que Deus pega uma parte de si mesmo. Olha, Deus está criando um homem conforme a sua imagem e semelhança. Então esse homem que está ali, ele vai trazer imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Deus não é uma coisa física, palpável. Deus é espírito. Então quando Deus sopra esse fôlego de vida nesse boneco que estava ali de barro, de pó da terra, é como se Deus pegasse uma partícula de si mesmo, uma parte de si, e nesse sopro transfere para aquele boneco, para aquele corpo que está ali sem vida ainda. E quando essa parte de Deus penetra naquilo que era inerte, que não tinha vida, então aquele corpo passa a ter vida. Quando o sobrenatural entra no corpo natural, forma o que? A alma do homem. E o homem passa a ser alma vivente. Ou seja, a sua característica principal estaria na sua alma, seus pensamentos. O que é a alma do homem? Pensamentos, vontade e emoções, os sentimentos. Então o homem passou a ter uma parte de Deus e uma parte do homem, de si mesmo, e formou uma alma vivente ali no meio. A alma é o que liga o mundo invisível com o mundo físico, o mundo espírito com o mundo físico do homem. Então Deus ele implanta ali dentro do homem uma parte de si mesmo. Então o homem é um ser extraordinário. Deus forma ele com um corpo que traz os seus 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Esse corpo vai trazer todas as informações do mundo material, visível,
sons, cores, sabores, cheiros, formas, ásperos, lisos. Mas esse corpo não vai conhecer nada do mundo invisível e material. Para isso Deus dá um espírito para esse homem. Então o homem tem um espírito que consegue penetrar no mundo invisível de Deus, e um corpo que vai viver externamente no mundo material. E ele vai ter consciência de si mesmo como? Através desta alma, que é a sua mente, vontade e emoções. Então o homem criado ali é um ser extraordinário. Ele é preparado para viver no mundo material e também ter muitas informações do mundo espiritual. Ele é preparado para viver um mundo físico visível, mas também mergulhar no mundo de Deus, que não é palpável, não é físico, é invisível e sem problema nenhum. Ele é capacitado para viver em dois mundos: o mundo de Deus e o mundo natural, através do seu corpo. Está entendendo isso ou não? Para chegarmos na alma. Então, vamos lá, primeira carta de Paulo, 1 Tessalonicenses. Vamos ver aqui, Paulo revela como o homem é constituído. Eu preciso saber, preciso me conhecer. Então, primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, onde Paulo fala de como o homem é constituído. Então ele diz, versículo 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora presta atenção. E o vosso espírito, olha lá, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo define o homem? Paulo define o homem de dentro para fora: e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Paulo apresenta uma tricotomia do homem, o homem constituído por três partes. Tem gente que fala que alma e espírito é uma coisa só, mas a Bíblia deixa claro que o homem é possuidor de três partes: espírito, alma e corpo. Espírito para ter comunhão com Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores para adorarem como? Em espírito. Alma, que ele vai ter consciência de si, ele sabe quem ele é, ele tem emoções, tem pensamentos e tem vontade. Um corpo para ter todas as informações do mundo material. Então o homem traz uma tricotomia: espírito, alma e corpo. Um homem fantástico, com capacidade de viver intensamente um mundo físico e com capacidade de viver intensamente um mundo invisível sem problema nenhum. Está entendendo isso ou não? Um homem extraordinário, preparado para viver em duas dimensões. Agora volta lá em Gênesis, né? Nós estávamos no capítulo 2. E vamos ler 2 versículos do capítulo 2. Versículos 16 e 17. Deus só deu um mandamento. Deus havia criado a terra, tudo que nela havia, e deu de presente para o homem administrá-la. E deu só um mandamento para o homem. Versículo 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, o que ia acontecer com ele? Ele iria morrer. Então Deus falou: você é livre para comer todas as árvores do jardim, se alimentar de tudo. No meio do jardim tem a árvore da vida, você pode comer. Você só não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, vai acontecer uma coisa com você: você vai morrer. E no capítulo 3 nós sabemos toda essa história. Vamos só ler o versículo número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido, ele comeu. Agora uma coisa aconteceu com eles: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintos para si.
Mas eles continuaram vivos. O que Deus havia dito? Quando vocês comerem, vocês vão morrer. Eles morreram, mas continuaram vivos. É aí que eu quero que você entenda. Se eles morreram e continuaram vivos, eles morreram onde? Aquela parte de Deus que Deus pôs dentro dele, aquele espírito, ali que o homem morreu. Então o homem morreu. Aquela parte espírito, aquela partícula de Deus, aquela imagem e semelhança de Deus, lá dentro. Deus morre, o homem morre ali. Ele morre ali. Qual a consequência? A consequência vem de dentro para fora. A alma do homem foi destruída. O homem, as emoções, a mente do homem, o seu mundo sentimental passou por um processo de destruição que atingiu o corpo. É por isso que o corpo envelhece, fica doente e morre. Então a morte, aquela morte veio de dentro para fora, executou o espírito, a desobediência. O homem perdeu o contato com o mundo invisível, com o mundo sobrenatural de Deus. Aquilo se apagou, se escureceu, ele morreu. É como uma TV que quebra, não tem mais imagem. É uma TV, mas está morta, não produz mais imagem. É isso que aconteceu no espírito do homem. E a alma do homem, com esse efeito desta morte, a alma do homem foi destruída. E a alma do homem passou a ser uma coisa contrária a ele mesmo. É aí que surge esse mundo de emoções, de sentimentos, de medo, de angústia, de depressão. Essa batalha que todo ser humano trava dentro de si mesmo. E mesmo o crente que ainda não é maduro, trava uma batalha emocional, uma batalha sentimental, sente um monte de coisa. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está seguro, um dia está inseguro, um dia está alegre, outro dia está triste. Essa alma do homem, ela foi destruída. E um mundo de emoções estranhas, diferentes, destrutivas, começaram a se manifestar na alma do homem. E o corpo? O corpo passou a ser o corpo do pecado. Você vive alguns anos, ele vai envelhecer e vai morrer. Não tem como. Uma coisa que você não precisa nem crer é que você vai morrer. Você pode nem ter fé para isso. O que vai acontecer, vai. Vocês estão entendendo ou não? Então aconteceu isso. É por isso que nós somos tão estranhos. É por isso que temos um mundo emocional tão estranho. É por isso que mesmo sendo de Deus, conhecendo a verdade, muitas vezes passamos por uns conflitos emocionais, sentimentais estranhos. É por isso que muitas vezes pessoas de Deus caem em depressão. Um desgoverno tão grande, causado por uma série de coisas. A alma fica desgovernada, ela entra num mundo escuro, muito escuro. Essa alma foi destruída com a desobediência ali, de Adão. Vocês estão entendendo ou não? Isso aconteceu. E o primeiro casal foi destruído. E passou a ser destruição para a raça humana inteirinha. Todos que viemos de Adão, nascemos com essa destruição, com essa coisa chamada pecado. Nascemos com esses distúrbios, nascemos com todo esse problema emocional. Vê a criança, qualquer coisa, está chorando de medo. Não é verdade? Olha aquela criança pequenininha, bonitinha, ela já vem temerosa. Ela estava ali numa bolsa, né? Daqui a pouco vem para fora, teve que respirar, passou por um processo. Daqui a pouco ela é só medo, vocês percebem, é só medo. Qualquer coisa chora. Medo. Já nasce já com todas essas manifestações. E qualquer coisinha agarra na mão da mãe, e qualquer coisinha agarra na mão do pai. E você pode ver que crianças trazem traumas psicológicos, um monte de problemas, desde pequenininho. Que aquilo que aconteceu com o primeiro casal passou para todos. E toda a raça humana que veio daquele casal já nasce com esse problema, essa complicação toda. Vocês estão entendendo ou não? Né? Então é normal. O que acontece? Quando a pessoa não sabe disso, ela pensa que isso é diabo. Então ela vai falar, é o demônio que age nisso, é o demônio da angústia, é o demônio da tristeza. Ela vai inventar um monte de nome de demônio que não existe, na Bíblia não existe, mas na cabeça dela existe. E ela vai ficar amargurada, porque ela acha que essas coisas que uma hora sente, outra hora não sente, uma hora vai para lá, vem para cá, é diabo. E não é diabo, é a própria alma destruída dela, que ela não tem conhecimento nenhum que essas coisas existem.
Então, quando eles comeram do fruto, passou por esse processo de morte. Isso estragou a raça humana inteirinha. Todos nascem assim, estragados. Todos nascem assim. Até aí está claro no seu coração? Sim ou não? Né? Você entende isso, essa linguagem, né? Então, o que é ser pecador? Vamos recapitular isso. Tem muitos aqui que não precisam me dar uma aula disso. É esse estrago que aconteceu no homem. O homem foi como se fosse sabotado ali. Morreu no espírito, perdeu a imagem e semelhança de Deus. O mundo emocional e mental dele foi destruído, o corpo se tornou um corpo fragilizado, um corpo que era preparado para a eternidade se tornou um corpo mortal, cheio de fraqueza, que enruga, que envelhece, que morre. E esse corpo passou a produzir um monte de sensações e desejos, todos desordenados, que a Bíblia chama de natureza maligna, natureza terrena. E o homem ficou estragado, incapacitado de fazer o que é bom, incapacitado de agradar a Deus, incapacitado. Ele perdeu todo aquele plano de Deus ali no começo, foi perdido por essa queda do homem. Então ele se tornou incapacitado de curar-se a si mesmo, de resolver o problema, incapacitado de se consertar, de se voltar para Deus. Uma grande separação entre Deus e os homens se levantou, que é essa coisa chamada pecado. E toda a raça humana se tornou uma raça estragada. É por isso que você é estranho, por isso que eu sou estranho, é por isso que nós somos estranhos. Somos ou não somos? Eu acho que só eu. Somos estranhos, problemáticos. Não é verdade? Sentimos cada coisa, a nossa alma passa por cada processo que a gente nem sabe por que essas coisas existem. É por causa disso. Então, toda a raça humana tem uma carga emocional, psíquica que foi destruída por causa do pecado. E religião nenhuma tem poder para mudar essa situação. Religião nenhuma tem poder para curar essa alma. Não tem. Então, qual é a providência de Deus? Qual é a providência de Deus, então, para lidar com o homem e ajudar o homem e conseguir trazer cura para o homem e fazer com que o homem mude essa situação? Então vamos lá, João capítulo 3. Vamos ver aquela famosa conversa de Jesus com Nicodemos. Eu estou falando assim com calma, acreditando que lá dentro de você, Deus vai abrindo o teu entendimento, abrindo, e você vai se localizando em tudo isso que nós temos falado. Então vamos lá, João capítulo 3, não tem como não falar do novo nascimento. Versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é... Nicodemos, um homem de muito conhecimento do Velho Testamento, um dos principais, era mestre, ensinava a velha aliança, vem procurar Jesus. Jesus falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver. Você tem um conhecimento total do Velho Testamento, você é mestre, um dos principais inteligentes, um dos principais judeus, mas se não acontecer uma coisa em você, que é você nascer de novo, você nunca vai ver o reino de Deus. Aí Nicodemos tinha aquela mentalidade humana. Nicodemos conhecia Gênesis 3,
a queda do homem, conhecia muito, deve ter ensinado muito isso, mas não conhecia nada do novo nascimento, da vida do Espírito. Nicodemos disse: porventura tem que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? É isso que ele entendia. Jesus falou: não, aquele que não nascer da água, água é a palavra, não é água de batismo, é água palavra. O que nascer da água, se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino. Aí ele mostra nossos dois nascimentos. Quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Então qual é a providência de Deus? Deus se transforma em homem, vem à terra, ele vai para a cruz do Calvário, vai pagar pelo preço de todo o pecado da raça humana. E agora na nova aliança existe a possibilidade da coisa chamada novo nascimento. O que é isso? É quando eu creio em Cristo de todo o coração. O que vai acontecer comigo? Deus vem me dar o poder de ser feito filho de Deus, aquela parte lá no Espírito onde o homem havia morrido, lá em Gênesis 3, Deus vem agora e restabelece aquilo que havia morrido, cria ali dentro de mim um novo homem, um novo espírito, uma nova vida. Aquela imagem que foi perdida lá em Gênesis, que Adão perdeu, agora Cristo vem, depois que o acontecimento da cruz termina, agora existe a possibilidade de Deus vir ao homem e fazer o homem nascer do alto, despertar o espírito dele, seja lá como for você quiser entender o que aconteceu. Mas lá dentro onde houve a morte, agora o homem nasce do alto, ele nasce de novo, ele acorda, aquela parte que Adão perdeu para entrar em contato com o mundo sobrenatural, agora é restituída na nova aliança. Pode ver que só existe novo nascimento no Novo Testamento. Velha aliança, ninguém fala nada disso, ninguém conhecia esse tipo de assunto. Mas agora que Cristo veio, quando a pessoa crê, lhe é restabelecido aquilo que havia morto dentro dele. O que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo agora é Espírito. Então agora você nasceu do alto, nasceu por dentro, nasceu Espírito, um homem interior nasceu dentro de você. Mas a tua alma e o teu corpo não nasceram de novo. Mas lá dentro de você o novo homem, quando você viu o Evangelho, você creu no Evangelho. Você poderia ter sido crente 20 anos e não ter nascido de novo. Era só um religioso dentro de uma igreja. Estava cansado da igreja. Estava pensando em nem ir mais. Mas quando vem o novo nascimento, brota dentro de você o novo homem. O homem espírito. Quem nasceu da carne é carne. Nós nascemos da carne, viemos do ventre da nossa mãe, gerou o nosso corpo, mas não gerou o nosso espírito. Mas quem nasceu do Espírito Santo agora é Espírito. Está bem claro isso? Mas e minha alma, pastor? Minha alma nasceu de novo? Não, a tua alma não nasce de novo. Agora, o que eu tenho que fazer, pastor? O senhor começou falando da minha alma, dos sentimentos, da depressão, dessas coisas todas. Não estou entendendo como é que eu vou ser liberto dessas coisas. Agora que você nasceu do alto, nasceu de novo. Esse homem interior, esse homem espírito. Vamos ler ali o homem interior. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Vamos lá. A partir do versículo 16, olha lá. Por isso não desanimamos, presta atenção. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, então existe um homem exterior que se corrompe, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o que Paulo está dizendo? Existe dois homens. O homem exterior se corrompe. O que é se corromper aqui? Não é pecado, não é nada disso, é que ele vai envelhecendo. Ele está sujeito a enfermidades, ele vai enfraquecendo, ele vai passando, ele vai enrugando, ele vai secando. Mesmo que o nosso homem exterior está nesse processo de declínio, de corrupção.
Ele fala assim, o nosso homem interior. Então existe um homem interior em nós? Existe. É o nosso espírito. O homem interior vai fazer o que? Ele se renova, vai se tornando cada vez mais novo. Cada vez mais novo. Ele acordou, ele está vivo dentro de você. Você entende essa linguagem ou não? Ainda que o nosso homem exterior está envelhecendo e passando, paralelamente, dentro de nós o homem interior está se renovando. Como é que ele vai se renovar? Ele vai se renovando pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Mas pastor, o senhor não respondeu ainda a minha pergunta. Como é que eu vou vencer isso? Aí que está o ponto. Quanto mais eu cresço por dentro, quanto mais... Como é que eu vou vencer esse mundo emocional? Quanto mais eu vou entendendo o Evangelho da graça de Deus. Esse homem interior come o Evangelho, ele se alimenta do Evangelho. Esse Evangelho vai revelando quem ele é e despertando nele aquilo que ele é. Então, conforme eu vou entendendo o Evangelho da graça de Deus, esse meu homem interior vai sendo aperfeiçoado, ele vai acordando para ver, porque o Evangelho da graça revela quem é esse homem interior. Revela esse homem espírito, que é nascido da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito. E na medida que você vai acordando, hibernando do sono, pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, o que acontece? Você vai descobrindo que o teu homem interior é forte, é poderoso. Ele tem uma capacidade, ele tem uma energia, ele tem uma vida que vem de Deus, que já é a vida eterna. Ele tem toda a sorte de bênçãos espirituais nele. Deus já o abençoou com toda a sorte de bênçãos. E na medida que ele vai crescendo, é isso que você tem que entender. Vai brotando dentro de você uma capacidade de subjugar a alma, de ter um domínio, aquele monte de... A nossa alma era assim, ó, você já viu uma água parada? A água está paradinha. Aí você pega uma pedra, dá um lago paradinho, não tem nada de vento. Aí você pega uma pedra, tchum, ela bate lá no meio, vai... O que acontece? Sai um monte de ondinha, vai no lago inteiro aquilo. Assim é a nossa alma. Qualquer coisinha que pega nela, sai as ondas, e ela fica desgovernada, balançando, cheia de emoções, sentimentos, e descontrolam a nossa vida. Mas à medida que o homem interior vai comendo o Evangelho, vai descobrindo quem ele é, sua verdadeira identidade, o poder que ele tem, a vida de Deus que está nele, o que vai acontecendo? De dentro para fora. Ele vai passar agora a ter um governo sobre a alma, um governo sobre os pensamentos, um governo sobre os sentimentos, aquele monte de medo. Olha, a maior parte aqui, me desculpe, não leve a mal, mas a maior parte do que está aqui não sabe disso que eu estou falando ainda. Pode ter ouvido eu falar há anos. Conforme o teu homem interior vai crescendo, todo o poder de administração está nele, toda a capacidade, e ele cresce como? Entendendo, crendo no Evangelho da graça de Deus. Quando isso acontece, ele descobre que esse mundo emocional da alma é um monte de mentira, é um monte de farsa, um monte de sentimentos mentirosos que vem para destruir a pessoa, é um monte de emoções mentirosas. Não é a verdade aquilo que a tua alma manifesta, a verdade está no teu espírito. E na medida que você vai crescendo, agora, por isso que preciso compreender o Evangelho. A pessoa vem 30 anos na igreja, nunca entendeu esse homem interior, nunca saiu do mundo emocional, vive preocupado e vai morrer preocupada se não entender essas coisas. Mas a partir do momento que o homem interior vai comendo o Evangelho, entendendo, vai sendo despertado, o que vai acontecer? Você descobre que esse mundo emocional é uma farsa, ele foi destruído, ele é uma mentira. Aquelas coisas não são verdadeiras, aquelas emoções que você sente são mentirosas. Elas querem negar tudo que Deus já fez por você. Por isso que eu preciso crescer, presta atenção.
A gente fica na alma o tempo todo, o dia inteiro, e fala: eu preciso crescer por dentro, comer o evangelho, despertar, acordar, chegar numa estatura de maturidade. Porque quando isso vai acontecendo comigo, então eu passo agora aquele monte de emoção que você tinha, que lhe causava medo. Aquele monte de tristeza, medo disso, medo daquilo, medo. Eu sei que falando assim, uma boa parte de vocês parece que sabe, mas não sabe. Você passa a ver que aquilo é uma farsa, você passa a administrar. Você entende isso, não? Você pode ter um governo. Não, isso aí, não, eu sinto isso, mas descobri que é mentira. Eu sinto aquilo me apavorava, mas agora estou forte, fortalecido, estou fortalecido por dentro, estou governando, eu não estou mais com medo daquela situação, aquela frustração que acompanhava a minha vida. Agora aqui dentro a coisa mudou, eu estou subjugando aquilo. Você entende isso? Então esse homem interior é poderosíssimo, e ele tem o poder de subjugar a sua alma. Entenda o que eu estou dizendo. Ponha isso em prática na tua fé. Ponha a tua fé em ação nesse sentido. Porque a fé não é uma coisa da emoção. As pessoas querem sentir coisas. Eu quero sentir Deus, estou sentindo. Deus não é sentimento. Fé não é emoção. Fé não é sentir alegria. Fé não é sentir alguma coisa positiva. Isso aí é tudo uma mentira da alma, porque é um estado bom da alma que me engana e pensa que eu creio ou não creio. Fé é convicção. Fé não é sentir coisas. Fé é convicção daquilo que a palavra de Deus diz. É isso que é fé. Exercite e você vai ver. Desafie esses teus principais sentimentos que lhe causam medo. Desafia, você vai ver que isso é uma mentira da tua alma, não é a verdade. Enfrenta o que você tem que enfrentar no teu mundo emocional. Quando eu estava entendendo isso, para mim foi a maior descoberta. Para mim a gente era tudo uma coisa só. Quando Deus começou a dividir alma e espírito, eu comecei a entender. Vamos ler esse texto aqui, Hebreus capítulo 4, para você ver o que a palavra de Deus faz. Hebreus capítulo 4. E no versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então a palavra é viva e eficaz, ela tem uma eficácia. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir. Olha, a palavra penetra até o ponto de dividir a alma, mundo emocional, sentimental para cá, e espírito, mundo e espírito para lá. A palavra de Deus, que é o evangelho da graça de Deus, ela vem e divide você em 2 partes. Põe alma, emoção, sensação para cá, e põe o mundo espiritual para lá. Ela divide. O evangelho tem poder de dividir você em 2 partes, sentimentos para lá e para cá. Enquanto eu não fui bem dividido pela palavra de Deus, eu sou uma pessoa mesclada. Eu vivo mais na emoção, no sentimento, confundo as coisas. Mas a partir do momento que eu vou sendo dividido pela palavra da verdade, que é o evangelho, porque ela divide os 2 mundos, então eu passo a discernir que um monte de coisas que eu sinto é uma farsa. É contra a verdade do evangelho. O mundo emocional que eu tenho é uma mentira. Ele me engana. Ele quer me destruir. Um monte de pensamentos ruins que vinham na minha cabeça é uma farsa, não é a verdade. Eu estou sendo dividido. A verdade é o evangelho e a palavra de Deus. Aí o que acontece? O homem interior é fortalecido com a palavra da verdade. E aí você tem que pôr a tua fé em ação e começar a administrar esse monte de sentimentos, esse monte de preocupações, subjugar, ter domínio sobre essas coisas, manter a tua liberdade, porque o evangelho já te libertou. E como é que essa alma vai sendo tratada? Na medida que de dentro, no meu espírito para fora, eu vou
dominando, subjugando, disciplinando os pensamentos, as emoções, elas vão enfraquecendo. E eu descubro um mundo totalmente diferente quando elas vão enfraquecendo, porque eu vou dominando cada uma delas no espírito. Então a minha alma vai entrando no descanso de Deus. Aquilo já não me traz mais medo. Aquelas coisas que me derrubavam, me tiravam a fé, já não são verdadeiras. Tudo aquilo vai se acalmando. Tudo aquilo vai mudando. Eu vou entrando num outro nível de vida, um nível de fé, um nível de evangelho totalmente diferente. A palavra separou a alma para um lado e espírito para o outro. Faça isso. Quais sentimentos que mais lhe põem medo? Marca num papel, é isso e aquilo. Acorda de manhã e fala: eu não tenho mais medo dessas coisas, não sou mais assim, eu sou espírito. Isso não vai mais governar a minha vida, isso não vai mais entrar, isso não vai mais, porque agora eu estou no espírito, já fui dividido pela palavra da verdade. Aí você vai começar a perceber o quê? A grande liberdade que o evangelho já te deu. A grande liberdade que o evangelho já te deu. Você vai aprendendo a administrar, né? Vamos falar sobre administração. Quando você recebe lá o seu salário, o que você faz? Como você não é uma pessoa inteligente, não estourou o seu cartão, que eu acredito que você é assim, porque eu sou assim. Você acredita que eu não tenho cartão de crédito? Não tenho. Se eu tenho dinheiro eu compro, se eu não tenho eu não gasto o que eu não ganhei ainda. Você entende ou não? Quer ver uma disciplina? Quer uma aula de disciplina financeira que com pouco se vive? Vem falar comigo. Aqui não. Aqui não. A turma lá em casa fica meio brava e fala: aqui não. Estou virando assunto. Aí quando você recebe o seu salário, que você fala: olha, esses 20%. Bom, aqui está a sementinha de Deus, né? Não podia deixar de falar isso. Agora, isso aqui eu devo isso, divide tudo direitinho, administra. Eu vou andar com esses passos, não dou um passo além disso. Se você não for firme na sua administração financeira nos dias de hoje, você vai viver com todos os seus cartões estourados, vai ficar devendo. Vai ou não vai? Vai comprar um monte de coisa que não pode pagar, vai viver num caos e falar assim: Deus me ajuda. Deus vai falar assim para você: você é um mau administrador. Aquele que é fiel no pouco pode ser colocado. Se não sabe administrar um pouquinho, como vai saber administrar muito? Não sabe. Se no pouco é errado, quando tiver muito, o erro vai ser maior ainda. Então o que você faz? Posso falar isso? Não gaste o que você não ganhou. Não gaste o que você não ganhou. Passa o cartão, mas o dinheiro não veio. A fatura vai vir lá e você vai ter que pagar o que não ganhou. Só use o cartão se você estiver passando fome. Aí compra o feijão. Mesmo assim, só o feijão, não a feijoada. Para pouco. Você entende? Entende ou não? Tem que ser inteligente. Tem que ser rigoroso, tem que ser disciplinado. Não é assim que você faz? Separa tudo certinho? Bom, eu faço isso. Administre, nada vai te faltar. Você vai viver com pouco, vai ser inteligente. É assim que você vai fazer com a tua alma. Administrar. Separar o que é e o que não é. Com o teu espírito você vai administrar. Vai ter governo sobre essas situações dessa alma caída. Vai ter governo e vai ter domínio sobre ela. Se assim não for, você vai viver sempre uma vida dominada, um crente emoção, um crente emoção, um crente emoção, um crente emoção a vida inteira. Entende essa linguagem ou não, queridos? Então você é espírito, o homem interior cresce com o conhecimento da palavra de Deus. Ele vai sendo despertado pelo evangelho. A alma precisa ser administrada, e conforme eu cresço por dentro, me desenvolvo pelo conhecimento do evangelho. Então você vai administrando até você ter um governo, uma administração pesada sobre suas emoções. Quando a tua alma for disciplinada, você vai viver em alegria. Por quê? Você já viu quando pega um cavalo selvagem para amansar ele? Uma vez eu fui lá num sítio do meu cunhado lá e tinha um cavalo lá amarrado.
E ele, gozado que ele ficava nervoso, dando coice. Eu falei, por que esse cavalo tá preso assim? E suava, ele suava, transpirava, pingava. Para mim era o maior sofrimento que ele estava passando. Aí meu cara falou, não, é que eles estão adestrando ele, disciplinando ele, domando ele. Então ele vai ficar ali horas se desgastando, né? Se desgastando, então até matar a carne dele, que ele vai ficar cansado, arriado. Aí é que ele vai começar a ser adestrado para se tornar um cavalo manso, qualquer um pode andar em cima dele. Entende ou não? É assim que você precisa fazer com a sua alma, administrar, domar esses sentimentos. Você tem o poder dentro de você, no seu homem interior, do seu espírito. Reagir. Vai dar uma suadeira no começo, mas depois a tua alma vai ficar uma coisa administrável. E aí você vai entrar numa grande liberdade de paz, de gozo, de regozijo. Por quê? Porque a tua alma, que esse mundo emocional, foi administrado, tratado pelo homem interior, tratado pelo Evangelho da graça de Deus. Entende isso ou não? Agora, qualquer um que acreditar tem poder para isso. Entende o que eu estou dizendo? Você nasceu do alto, é espírito, então toda a capacidade que você precisa está dentro de você agora. O Evangelho desperta tudo isso. Agora você precisa viver pela fé no Evangelho e administrar a tua alma. Você vai ver que aqueles medos horrorosos que você tinha, eles vão ser dominados por você a ponto de você extinguir a maior parte deles. Sim ou não? Acredita nisso? Então voltemos ao texto onde nós iniciamos. Mateus, vamos terminar ali. Jesus está vendo o povo com a alma toda apertada, toda abatida. Está sabendo do sofrimento emocional daquela gente. Então ele faz um convite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Agora ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Como que Jesus Cristo é? Manso e humilde de coração. E o que vai acontecer? Encontrareis descanso para a vossa alma. Agora, como é que eu vou a Jesus hoje? Eu não posso ir a Jesus hoje fora do Evangelho. Eu não posso ir a Jesus hoje como esse povo antes da cruz ia. Ele não está aqui fisicamente. Como é que eu vou a Jesus hoje? Eu vou por meio do Evangelho. Você está entendendo ou não? É o Evangelho da graça de Deus que me mostra quem é Jesus. É o Evangelho da graça de Deus que me dá esse descanso. É esse Evangelho da graça de Deus que me aperfeiçoou, que me dá capacidade para ter uma administração sobre a minha alma. Como é que eu vou a Jesus hoje? Eu vou a Jesus hoje através do quê? Do Evangelho da graça de Deus. Ali eu vou conhecer tudo a respeito dele e do que foi feito por mim. Então ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vou encontrar o quê? Descanso. Acabou aquela agitação, acabou a insegurança, acabou aquele medo, aquele distúrbio, aquelas coisas. Eu estou cansado, estava cansado, acabou. Encontrareis descanso para quê? Para as vossas almas. Agora olha o que Jesus põe sobre nós: porque o meu jugo é suave, é coisa suave. O Evangelho é coisa suave, e o fardo é totalmente leve. O Evangelho não é lei que põe fardo pesado nas pessoas. O Evangelho é leve e suave. Fala assim, amém.